Sejam todos muito bem-vindos ao programa Controverso. Chegou abril e vamos começar o segundo trimestre dessa nova década a partir do ano de 2021. Gente, nós vivemos a partir dessa situação que a pandemia nos trouxe, uma construção poderosa política que já era transformadora. Para a gente entender essa situação social total aqui no Brasil, tanto quanto a pandemia, quanto ao principal contexto político, eu convidei um amigo que é advogado, procurador municipal, ruralista, marido da Simone, pai da Alana, é o nosso amigo Igor Franco. Tudo bom, Igor Franco? Seja muito bem-vindo. Olá, Giovanni, tudo bem? Eu fico muito grato por esse convite, pela honra em participar do programa com você ao meu lado aqui, frente a frente, discutindo e debatendo matérias das nossas atualidades, especialmente na política. Então, carinhosamente, o meu muito obrigado. A razão de eu convidar o Igor Franco para estar conosco é porque eu creio que a grande discussão que hoje temos no país é sobre gestão pública. É sobre a condução da coisa pública no interesse público, porque nós vamos precisar muito disso para vencer a pandemia e depois para a reconstrução nacional. Igor foi gestor público municipal, gestor público estadual, trabalhando ao lado do prefeito de Goiânia, Iris Rezende, trabalhando ao lado de Marconi Perillo. O viés ideológico, o viés partidário nunca impediu. Foi secretário nacional do trabalho no governo de Michel Temer, e é por isso que eu estou aqui puxando essa conversa com meu amigo. Igor, como é que você vê hoje o cenário político brasileiro para o enfrentamento dessas duas questões que são fundamentais na nossa nação? Vencer a pandemia e restaurar a estrutura econômica do país. Eu entendo, Giovanni, que a primeira coisa que nós precisamos, como cidadãos, como pessoas de bem, é procurar meios para poder ajudar a solucionar essa questão da pandemia. Como? Eu defendo veementemente a questão do isolamento, obviamente para aquelas pessoas que têm condições para isso. Outras pessoas não têm condições. Naturalmente, precisam trabalhar para levar para sua casa o pão de cada dia. Precisamos, enquanto irmãos, enquanto cristãos, também procurar caminhos para ajudar essas pessoas. Somente após essa superação que, então, nosso país vai poder novamente rediscutir uma forma de dar sequência e melhorar a economia. Hoje, infelizmente, a economia do país paralisou totalmente, os preços todos subindo, coisa de louco, e isso precisa ser revisto. Porém, hoje o foco total está na vacina, para imunizar a população, que anda muito preocupada com tudo isso, e eu digo até mais, aterrorizados com tantas mortes que vem acontecendo aqui, e não só em Goiânia, Goiás, mas em todo o Brasil. O que está ocorrendo, Giovanni, de fato, nós temos que nos apegar a Deus, pedir que realmente nos abençoe essas famílias, sopre nos pulmões daqueles que nesse momento precisam aí de oxigênio para poder respirar e fazer a nossa parte. Nós precisamos, acima de tudo, fazer a nossa parte. Igor, você tem falado de fé e você está falando também de ações práticas. Eu vou querer conversar sobre esses dois assuntos, um pouco mais à frente, sobre a questão da fé. Mas eu queria falar um pouquinho sobre gestão. Nós temos hoje até alguns dias atrás, nós tínhamos uma ação isolada nacional, do governo federal, estadual e dos prefeitos. Como é que você está vendo aqui em Goiás a posição dos prefeitos e a movimentação dos prefeitos, a maneira como eles estão se organizando no combate dessa pandemia? Positivo, negativo? Você acha que tem gente que está distante, tem gente que está conseguindo trabalhar bem junto? Essas propostas de comprar vacina no exterior, como é que você está vendo os prefeitos de Goiás? Eu vejo o seguinte, Giovanni, os prefeitos do nosso estado, hoje nós vivemos a pandemia por mais de um ano. E exatamente há um ano atrás, nós também estávamos aí cumprindo lockdown, cumprindo isolamento. Para que existe o lockdown, esse isolamento, esse distanciamento? Existe especialmente para o poder público se preparar para dar condições a todos da população, leitos de UTI, enfim, todos os subsídios necessários para as famílias.
E não foi feito, especialmente no governo do Estado, a minha visão é que não foi feito. Cadê a ampliação dos leitos? Cadê mais condições para a população? Aí agora, sacrificar a população, porque é necessário, tendo em vista a omissão do Estado, a omissão talvez até dos municípios, novamente nós estamos aqui, após um ano, na estaca. Mas acusar o Estado de Goiás... Hoje nós estamos com o Ronaldo Caiado à frente do governo do Estado. E os municípios, vários deles, estão com prefeitos que vêm de uma nova liderança política, não das políticas tradicionais. Houve muita mudança nos últimos 10 anos. Acusar o pessoal hoje por essa falta de estrutura de saúde não é pesado demais. Acusar que eu falo, não estou falando que você está acusando. A gente percebe a sociedade inteira questionando isso. Não é um peso muito grande, não? Isso aí não faz parte da história administrativa do Brasil? Esse abandono da saúde, esse despreparo da saúde? Sim, Giovanni, porém nós estamos vivendo um momento totalmente atípico. Eu, com 35 anos de idade, nunca presenciei e vivenciei um momento tão sensível e tão frágil. E o governo teve essa percepção, e obviamente teria que ter tido essa visão, de estar preparado. Eu não vejo hoje um novo tempo para discutir uma questão que deveria ter sido executada um ano atrás. Então, eu entendo que houve, sim, omissão por parte dos poderes públicos em geral, especialmente no governo do Estado, justamente para poder dar condições a essas famílias. Cadê os leitos de UTI? Não tem. Hoje, nós temos mais de 300 pessoas na fila esperando uma vaga de UTI. Isso é um absurdo. Se fosse ali no início de tudo, quando começou a pandemia, tudo bem, os governos não teriam responsabilidade alguma. Aí você me pergunta, mas colocar essa responsabilidade em cima dos governantes, foram eleitos para isso, Giovanni. Eles foram confiados a responsabilidade de gerir os poderes públicos justamente para poder executar aquilo que a população precisa. Nesse momento que a população precisa é de apoio, é de amparo. Eu tenho aqui vários pedidos aqui para poder tentar se eu consigo uma vaga de UTI. Isso aí está muito fora da minha realidade de buscar uma vaga de UTI. Por quê? Responsabilidade do poder público. Então, isso que eu entendo, os governantes, eles deveriam ter, sim, se preparado. Quando foi para fazer lá a Copa do Mundo, não preparou todos os estádios do Brasil todo para poder receber? Agora, nós sabendo que a questão eu fiz essa análise para você entender que o poder público tem condições de fazer. Faltou ação. E você acha que essa letargia ou essa inação, ela é especificamente do governador Ronaldo Caiado, como líder do Estado? O Conselho de Municípios, você acha que os municípios também não deveriam ter se organizado um pouco melhor? Com certeza, isso aí é a junção de todos, não só dos municípios, do Estado, e apesar das limitações imputadas ao governo federal, também o governo federal, que tem dado aí condições financeiras para os estados e municípios tentar desenvolver essas questões de ampliação de leitos, e agora com essa compra das vacinas. Ontem eu fiquei muito feliz em ouvir a notícia de que o novo ministro da Saúde quer vacinar 1 milhão de brasileiros dia. É isso que precisa ser feito. Este é o caminho. Eu particularmente, não vejo outro caminho de solucionar um problema sem ser através da vacina. Precisamos sim vacinar. Gente, o doutor Igor Franco, ele nos traz a data de ontem, dia 24 de março, esse programa está sendo gravado hoje, 25 de março, apesar que está indo ao ar em abril, né? Igor, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Vamos ainda conversar sobre o governo do Estado. Você acha que o desmonte dos hospitais de campanha que havia sido preparado, e eles aconteceram ali mais ou menos em agosto, você acha que foi precipitado? Deveria ter feito como lá na China, que o pessoal só fechou as portas, lacrou e deixou esperando? Giovanni, todos nós temos o conhecimento e a visão de que essa segunda onda ela era totalmente possível. Como a gripe, né? Como a gripe, exatamente, que é cíclica. Então, sabendo que a segunda onda estava prevista já para acontecer a segunda onda,
Por que vai fechar os hospitais de campanha? Entende? Então, Desmontar. muita omissão por parte do poder. Só um detalhe. Não é só uma questão de fechar. Porque fechar é o certo, né? Não está sendo usado. Desmontou. Desmontou. Mas você não acha que houve muita pressão de alguns grupos de extrema-direita que iam lá dentro mostrar que o dinheiro estava gasto, que não tinha ninguém lá dentro? Não teve essa preocupação também de pegar aqueles equipamentos, levar para os hospitais que estavam em funcionamento? Apesar que ninguém sabe para onde que foi esses equipamentos, né? Você não acha que houve uma pressão popular nesse sentido? Eu concordo plenamente com você, Giovanni. Agora, o governador Caiado, ele sempre foi de muito pulso para algumas coisas, né? Ele fala que, eu já ouvi algumas entrevistas dele, quem manda no estado de Goiás sou eu. Então, ele tem aí o poder de decisão, ele poderia... Não, ele manda no governo. Quem manda na minha empresa, no meu escritório, na minha casa, sou eu. E quem manda na prefeitura é o prefeito. Eu estou errado. Não é essa a decisão do STF. Cada um tem um nível, né, de comando. Presidente, governador, prefeito. Não é isso? Você está correto, Giovanni. Exatamente isso. Com certeza. Agora, essa responsabilidade de cuidar, de guardar aí os equipamentos para uma possível segunda onda que nós estamos vivenciando, a responsabilidade naquele momento era dele, mesmo porque os equipamentos eram do estado de Goiás, ele é o governador. Qual que é o modelo que você acha, se você fosse um gestor hoje municipal, que você adotaria? A forma como é o lá de Aparecida, que o Gustavo Mendanha está aplicando, a forma como o prefeito está aqui fazendo aqui em Goiás, ou apenas a orientação das pessoas para que se mantenha a distância e não fecha nada? Qual desses três é o método que você aplicaria? Sem dúvida nenhuma, Giovanni, eu acompanharia aí o modelo do prefeito Gustavo Mendanha, que tem sido muito sábio desde a sua primeira gestão e também, especialmente, na condição da pandemia. Especialmente aí porque as famílias, os pais de família, precisam sair de casa para trabalhar e para trazer o pão de cada dia. Então, ele tem tido cuidado, ele tem tido cautela, precauções. Aparecida de Goiânia tem sido, de fato, modelo. As vacinas estão chegando lá mais rápido que em Goiânia. O método que está sendo utilizado por Aparecida, em todos os aspectos, muito mais ágil do que tem minha admiração e tem meu respeito pela forma que ele está conduzindo, especialmente nessa pandemia. Eu peço ao telespectador internauta, infelizmente é a realidade, o Igor está na região rural, nesse momento que nós estamos gravando, então realmente às vezes tem aí um congelamento, uma dificuldade, mas eu creio que a gente vai conseguir tirar os bons assuntos aqui. Igor, deixa eu te perguntar uma coisa. E o conflito que começou a acontecer da imposição do governador de interferir na decisão de Aparecida de Goiânia? Lá em Aparecida, o decreto municipal permite, então, esse rodízio, né? Mas a Polícia Militar estava indo lá fechar. Você teve ciência disso? Acompanhou? Sim, eu acompanhei, Giovanni. Eu vejo o seguinte, os municípios eles têm constitucionalmente garantia do seu direito, da sua independência. E o governador, também conhecido por muitos de nós como coronel, como uma forma dura de governar o Estado, quer intervir aí por meio de sanções agressivas como esta que você presenciou aí dos policiais, num município que a questão da pandemia está sendo muito bem gerenciada e que está dando certo. Então, deveria ter um pouco mais de humildade para copiar do colega a maneira que está sendo adotado o município, porque lá está dando certo. Mas o governador ele está com respaldo do Ministério Público, sabia? O Ministério Público ele está questionando, ele mandou orientações a cada prefeito que deu essa abertura e está entrando com ações civil públicas contra os decretos. Inclusive aqui em Goiânia, por exemplo, houve por parte do prefeito um discutível decreto que deu uma semi-abertura para as igrejas, mas controladas na mão dele, e ele foi representado em ação civil pública pelo Ministério Público. O Ministério Público atuando junto com o mesmo raciocínio do governador não é um peso que o prefeito deveria considerar? Giovanni, com decisões dos juízes, tá? Reafirmadas pelo tribunal. Então nós temos 3 instituições: a governadoria, Ministério Público e a concordância do Judiciário.
que você acha? Giovanni, eu entendo que o Ministério, juntamente com o governador, por meio dessas ações civil pública aí, tem conseguido êxito em algumas questões específicas. E se tem conseguido êxito, o judiciário tem dado a eles razão, assistido a eles essa razão, tem tido as decisões favoráveis, cabe aos governantes e nós, que fazemos parte da população, cumprir. O Ministério Público, sem sombra de dúvida, desempenha um papel muito importante como fiscais da lei, como fiscais que realmente buscam atender os interesses do povo. Agora, vejo que falta um pouco de sensibilidade para poder também buscar caminhos para dar condições à população, se for o caso. O Ministério Público tinha que estar voltado para isso, juntamente com o governo do Estado, para poder dar condições para essas pessoas de bem ficarem em casa, em isolamento, ou talvez substituir aí o culto que foi suspensa presencialmente. Tem que ter esse outro caminho, essa outra alternativa. O Ministério Público precisa buscar e entender que a população está carecendo de muita atenção nesse momento. Você acha que seria, então, menos exercício de poder direto e trazer o pessoal para conversar? Com certeza, Giovanni, principalmente nessa segunda onda da pandemia, em que a população está muito amedrontada nessa segunda onda, bem diferente daquela primeira. Era uma incógnita, ninguém sabia, mas muitos tiveram aquele Covid, simplesmente foram sintomas leves em grande parte da população e pronto. Agora, com essa nova cepa que teve do Covid, essa mudança, essa alteração, que está de fato levando esses familiares aí para leitos de hospitais, de UTI, entendo sim que a maneira correta era conversar com a sociedade, que já está aí mais de um ano, com grandes restrições, com grandes limitações, sem poder trabalhar na forma que precisa. Agora o país estava começando teve que parar por conta da segunda. Então, o diálogo, Giovanni, do meu ponto de vista, ele é sempre mais importante. Bom, nosso tempo deu aqui para o primeiro bloco. No segundo bloco, eu quero te apertar um pouquinho, que você conversou sobre os prefeitos, conversou bastante sobre o governador, e eu quero saber sobre o presidente da República, o governo federal e a participação dele para nós aqui. E você permanece conosco. Você está no lugar certo. De volta ao programa Controverso, segundo bloco. Hoje o nosso entrevistado, o advogado, ruralista, procurador municipal, já diversas ações em gestão pública municipal, estadual e também no governo federal, Igor Franco. Igor, eu deixei esse bloco agora para a gente conversar um pouquinho sobre a estrutura nacional, não é isso? Do governo federal, principalmente. Igor, antes de mais nada, eu quero te perguntar sobre você. Você não é um cara muito que se prende à questão partidária e ideológica, não, né? Por que eu estou te perguntando isso? Você tem 35 anos, você é um menino, garoto, mas em 2005,
né? Há 16 anos atrás, você começa como assessor especial do prefeito Iris Rezende, que tinha uma forte ligação com o governo petista, né? Com o governo Dilma. Você sempre assessorou também deputados federais, você sempre esteve em Brasília durante o período do governo Dilma. Você foi o secretário nacional do Trabalho e, inclusive, o seu grupo político também tinha essa função na cidade de Goiânia, né? Como a Secretaria do Trabalho, que ficou junto com o seu grupo político, e vocês coordenavam essas políticas do trabalho em Goiânia, e tanto no final do governo Dilma como durante o governo Temer. Você esteve, então, com esses 3 governos. Mas você sempre foi um forte apoiador do governo Bolsonaro. Eu tenho que fazer essa pergunta: isso é adesismo ou isso é uma visão política, uma visão de trabalho voltada para o povo? Como é que você se define nisso aí? Na realidade, Giovanni, eu sempre tive uma forte admiração pelo presidente Bolsonaro por suas boas intenções em gerir. E vejo aí que, por esse curto período de governo que ele está à frente do nosso país, graças ao bom Deus, não tivemos nenhum escândalo de corrupção. Nós víamos sofrendo aí uma série de situações aí que trouxe a imagem do país para o negativismo, uma coisa ruim. E no governo Bolsonaro pode falar o que for, mas a questão da lisura e transparência na gestão dele tem acontecido. Então, isso, eu vejo a mídia, muitas das vezes, batendo firme em cima dele, e ele dá, muitas vezes, ele dá razão para a mídia, porque ele conversa muito aquilo que é desnecessário, vamos dizer assim. No Goiás, nós chamamos conversa muita potoca. Conversa potoca demais. Nossa, Giovanni, meu Deus do céu. Tem coisa que, assim, o Bolsonaro precisa entender hoje que ele é presidente da República e que essa função ele tem que pôr na cabeça dele de uma vez por todas que ele precisa de ser diplomático, que ele precisa medir, pensar antes de falar, enfim. Ele foi eleito por esse jeito doido dele de ser naquele momento que o país estava realmente em total discreto, porque o Bolsonaro ele nasceu. Eu costumo dizer que quem fez o Bolsonaro foi a esquerda. A esquerda fez o Bolsonaro, É né? o que eu penso também. Então, agora ele precisa saber que ele não está mais em campanha política, ele está gerindo um país, ele foi eleito presidente da República, ele tem boas intenções. Eu acredito e confio na gestão do presidente. Eu queria que você fizesse um paralelo. Eu sei, eu te conheço pessoalmente, você é um estudioso de gestão pública, você é um estudioso constitucionalista, de direito administrativo. Eu queria que você, apesar de ser muito novo, muita coisa você não viveu, mas eu sei que você tem conhecimento. Faça um paralelo para mim, posicionando esse governo Bolsonaro e os outros presidentes da nova república. Sarney, Collor, Itamar, FHC, Lula e Dilma. E Temer. Eu vejo, Giovanni, cada um com a sua devida importância, começando aí pelo Sarney. O Sarney ele participou da nossa instituir a democracia novamente no país. A situação que vinha do regime militar e tudo, e naquele tempo, por ironia do destino, ele era um defensor dos militares. Então, quando ocorreu aquela situação toda, a sociedade civil ficou um pouco assim espantada, né? Falou, mas quem vai estar à frente da presidência da República é um defensor? Enfim, ele cumpriu, desempenhou o seu papel muito bem. Passando isso, tivemos aí o primeiro presidente da República eleito democraticamente que ocupou sua função, que foi o Collor, que naquele momento teve 22 candidaturas a presidente da República. Por quê? Porque como foi o início, vamos dizer assim, do start democrático, todo mundo queria buscar ali um espaço. E o Collor, ele teve aí a grata satisfação de ser eleito presidente da República, e ele trouxe essa ideia de inovação, de buscar tecnologia, de trazer o Brasil realmente o desenvolvimento. Então, vejo a importância do Collor. Sucedendo a ele, o Itamar, que pelo impeachment assumiu,
começou a controlar a economia do país, quando deu início, através do FHC, que estava no seu Ministério da Fazenda, a implantação do Plano Real, o que, no meu entendimento, deu muito certo, porque estabilizou a economia. A inflação era altíssima, você ia no supermercado para comprar uma coisa ou outra, ia de manhã, o preço à tarde já tinha mudado, em questão de minutos, questão de horas. Então, o Plano Real trouxe, de fato, esse equilíbrio. O Itamar deu início, juntamente aí com o FHC, que, sucedendo a ele, teve aí o privilégio de ser eleito presidente da República em sua sucessão, justamente por ter dado certo o equilíbrio dessa economia. E isso aí trouxe o benefício para o FHC, que foi eleito tranquilamente presidente da República. Tentou a reeleição, conseguiu, mas já na sua segunda gestão não conseguiu mais aquele desenvolvimento, aquele equilíbrio que ele teve no seu primeiro mandato. Passando isso, naturalmente, quem que vinha sempre tentando ali buscar um espaço? O Lula. O Lula foi eleito presidente da República, teve a sua importância no governo. Eu cantei aquela musiquinha dele até ficar rouco, foi muitas vezes, rapaz. Eu nunca fui petista, mas eu sempre tive ligado ali àquelas forças. E eu queria só fazer um comentário, se você me permite, bem rápido. Claro, perfeito. Todos os outros fizeram essa estrutura política sem o povo. Apesar que teve aquela figura do fiscal do Sarney, apesar que tinha todo aquele carisma do Collor. O Collor tinha um carisma semelhante ao carisma que Lula teve em determinado momento, que o Bolsonaro goza dele hoje, né? Aquela figura mítica do herói, do Messias, do salvador da pátria, né? E realmente, se não fosse a truculência do Collor, né? De tentar colocar o legislativo no lugar dele, talvez o Collor tivesse conseguido terminar. Ele não soube compor, até porque ele não tinha base. Ele tinha nome, mas não tinha base política, que é também a fraqueza, a fragilidade na minha concepção, do Bolsonaro. Então, só para fazer esse gapzinho, e depois eu te devolvo a palavra, o principal do FHC é que todos os processos do FHC, eles foram sem muito apoio popular. E o mais difícil foi a reforma administrativa que o Fernando Henrique fez e poupou o Lula de fazer. Outra coisa que o Fernando Henrique fez também, ele bloqueou os estados, inclusive do partido dele, do PSDB, em relação aos bancos dos estados. E com isso ele conseguiu acabar com o endividamento. Os estados não conseguiam dinheiro do governo federal, botava o banco deles ali para se endividar e gerar dinheiro. Não é isso? E ali ele também... Outra marca, Giovanni, importante do governo FHC também foi a questão das privatizações. Isso. Privatizou muito. Daquilo que realmente dava prejuízo, né? Daquilo que realmente dava prejuízo. Mas ele, para mim, as agências reguladoras foi um fracasso. Porque ele privatizou e, ao invés de fazer uma agência reguladora forte, que punia, se por acaso o serviço não fosse prestado, por exemplo, nós estamos aqui agora, você não está tão longe de Goiânia assim, e estamos com uma internet de baixa qualidade. Por quê? Porque não tem fiscalização suficiente em relação à internet num momento tão importante como esse. Mas todo o ambiente para que Lula fosse o sucesso que ele foi, pessoalmente, tanto é que Lula conseguiu fazer a sucessora que o FHC não conseguiu e que as outras estruturas não conseguiram. Não é isso? Então, FHC, eu acho que o PSDB... Eu estou fazendo esse adendo porque toda vez que eu ouço, inclusive PSDBistas, contar a história do Brasil, eu acho que conta mal a história do FHC, não honra o FHC, que apesar que eu era contrário a ele, eu tinha uma visão mais à esquerda do espectro, né? A gente via o FHC neoliberal, eu acho que a história do FHC é muito mal contada no Brasil. Só queria fazer esse adendo aí e quero continuar a te ouvir, a partir do governo Lula. O governo Lula, Giovanni, ele teve aí o privilégio de assumir o país economicamente equilibrado. E o Lula sabe muito bem buscar recursos, buscar dinheiro, vulgarizando um pouco. Ele saía fora aí vendendo o Brasil e voltava com a mala cheia para cá. Ou seja, quando o Lula era presidente, ele fez a economia andar, fez a coisa girar. Isso é fato.
Tanto é que ele deixou a presidência da República aí com 80% de índice de aprovação e conseguiu, com o pé nas costas, eleger a Dilma presidente. E a Dilma cai entre nós, né? Como é que ganha para presidente da República uma mulher, né, daquele padrão? Você vai pagar a língua, que você está lá no governo federal nessa época também, irmão. Verdade, eu trabalhei no governo Dilma, no Inmetro. Eu fui secretário em Goiânia, e eu me lembro de você lá no governo Dilma. Eu realmente trabalhei no governo Dilma, eu fazia parte ali da coordenação no Inmetro Goiânia. Isso. Mas e qual é então a grande marca do Bolsonaro? É só o fim da corrupção? Será que a gente está resumido a isso? Giovana, na realidade, o Bolsonaro ele teve essa infelicidade de acontecer essa pandemia. Então, o país está parado. Não só o país, os estados, os municípios, está tudo parado. E ele tem boas intenções. Vejo que a grande fragilidade que o Bolsonaro tem no governo é ele próprio, porque conversa muita potoca, como a gente já Ele não é gestor. Ele não é, assim, ele tem boas intenções, mas, por exemplo, eu vivo o governo federal na advocacia, trabalho em questões agrárias, ali no sul do Pará, então eu estou sempre em contato com o governo federal e vejo pessoas em cargos específicos e estratégicos que são indicados pela esquerda. Não tem como ele ser de extrema direita permitindo que essas pessoas façam parte do governo. Por exemplo, nós tivemos recentemente a questão da possível ministra de Saúde. Mandou o avião da FAB buscar, levar, enfim, levou uma porta na cara. Aí eu te pergunto, Giovanni, ele é presidente da República. Será que ele não tem acesso a informações para saber que o Giovanni tem essa linha de pensamento ideológico? Saber se realmente pode... Está queimando minha indicação. Você está queimando a minha indicação para o governo federal, né? Não, eu entendi, estou brincando. Entendi. Estou expondo para você ver que ele tem boas intenções, mas que eu vejo falta de conhecimento. Para um presidente da República, ele tinha que resolver isso aí facilmente. Ele não tinha que estar patinando muito, principalmente na questão de saúde. Especialmente na questão da saúde. Igor, nosso tempo aqui para o segundo bloco já deu, e é exatamente esse assunto aí que eu quero conversar para o nosso terceiro bloco, o bloco de fechamento. A gente analisar um pouco essa estrutura do governo Bolsonaro, os assessores, a relação dele com o STF, com o Congresso, com o Parlamento. Vamos passar um pouquinho sobre essa reunião que teve agora recente, em que ele fez uma grande convocação de forças nacionais para combate efetivo da pandemia, e ele vai precisar dessas forças nacionais também para a restauração da economia. E você, Igor, vai ser importante para conversar esse assunto comigo. Tudo bem? E você, telespectador, permanece conosco. Você está no lugar certo. De volta ao programa Controverso, nosso terceiro e último bloco, e agora é o Pinga Fogo, agora é a hora que fica bom mesmo. Conosco, ele que é advogado, ele que já foi gestor público de várias áreas dentro do poder público, municipal, estadual e federal,
Igor Franco. Igor, vamos fazer o nosso pinga-fogo aqui, Igor. Você falou sobre regime militar, falou sobre isolamento, fez algumas críticas pontuais ao presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu queria te perguntar, afinal de contas, você não é bolsonarista, não? Você não tem medo de algum bolsonarista achar que essa conversa é meio esquerdista? Giovanni, é uma pergunta muito pertinente. Eu sou, sim, um bolsonarista, acredito nas ideias do presidente. Agora, eu não sou aquele seguidor cego. Para o que ele fizer de errado, eu estou acompanhando. Pelo contrário, eu tenho minha opinião própria, eu tenho as colocações e pontuações que eu faço, e igual aqui no programa já coloquei, pontuei algumas críticas em relação ao presidente da República. Agora, eu acredito muito no presidente Bolsonaro, porque eu vejo nele sinceridade e boas intenções, o que não me leva a ser um bolsominion. É diferente. Exatamente esse é o ponto. Parece que o Brasil ele entrou numa rota de maniqueu. Maniqueu é o pai do maniqueísmo, que percebia essas questões sociais e políticas, bem ou mal, herói, bandido, dia, noite, né? Fazia esse dualismo. E o Brasil entrou nessa rota de discussão horrível. Você acredita que, em certo ponto, é necessário ser um pouco extremado para trazer essa visão conservadora e liberal no Brasil? Giovanni, todo extremo é prejudicial. Essa é a minha visão. A extrema esquerda é prejudicial, a extrema direita é prejudicial. Tem que ter diálogo com todas as classes, com todos os tipos de pessoas, enfim. Eu não vejo essa questão específica. O extrema esquerda, extrema direita. Não, quem for eleito presidente da República, ele está governando um país que é composto por todo tipo de gente. Então, ele tem que ter, acima de tudo, a partir do momento em que é eleito presidente da República, deixar ali as suas bandeiras partidárias um pouquinho de lado e pensar no país como um todo. A visão tem que ser uma visão mais centralizada para poder conduzir o Brasil de forma muito harmônica e trazendo aí o benefício que a população precisa. Deixar as bandeiras partidárias de lado. Você trouxe exatamente essa questão de que quando o cidadão é eleito, ele deve fazer assim, assim, assado. Deixa eu te perguntar uma coisa. Nós temos, às vezes, algumas críticas do presidente Bolsonaro dizendo que o Congresso não está me deixando agir, o Judiciário não está me deixando agir, a imprensa não me deixa agir, as ONGs não me deixam agir, e tudo é esquerdista, tudo é comunista e etc., na voz dos seus apoiadores. Você não acha que ele confunde um pouco a questão e a posição como presidente da República? Ele não confunde um pouco, inclusive, a questão do pacto federativo sobre a maneira como a federação se organiza? Ele não tenta agir meio como dono do país, como presidente de uma empresa particular, privada? Ele não confunde isso um pouco, não? Na realidade, Giovanni, eu vou fazer a inversão do que você colocou. Ele tenta agir como presidente da República e muitas vezes tem um freio de mão puxado, seja pelo Congresso, seja pelo Supremo. Mas isso não é normal? Isso não é... A República não é assim? A República seria assim desde que fosse observado a Constituição Federal, porque hoje o Supremo é conhecido por todos nós, principalmente da área de direito, como os guardiões da Constituição. Aí eu te pergunto, quando ocorre essa intervenção do Poder Judiciário na indicação de um nome para poder ocupar um cargo de chefia no governo federal, está sendo correto, está sendo guardado aí o direito constitucional do presidente da República? Então, essas intervenções em excesso por parte do Poder Judiciário, obviamente que elas não tiram a responsabilidade do presidente, de forma alguma, mas acaba que atrapalha um pouco a gestão. Você colocou também a questão da Câmara. Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia, ele, enquanto presidente, ele não trabalhava à frente daquela casa para poder fazer uma coisa imparcial. Pelo contrário, eu vi o tempo todo ali uma guerra, uma discussão política, uma questão política. Então, é aquilo que eu pontuei, Giovanni. Os governantes, principalmente aqueles que ocupam cargos importantes, eles têm que pensar na população, deixar as bandeiras partidárias de lado. Ali ocorria muita briga, virou uma picuinha ali no final
da presidência do Maia com Bolsonaro, o Alcolumbre, já estava ali gato e rato ali, não resolvia mais nada. Se ele mandar para cá, eu vou travar. Então, quem que perde com isso? Nós, brasileiros. Isso que tem que acabar. O que eu defendo é isso. Mas você não acha que o grande regente da República é o presidente? E essa regência, essa liderança, não teria ficado um pouco prejudicada exatamente pelas dificuldades pessoais, subjetivas de Jair Messias? E tem como, Giovanni, eu vou devolver a bola para você, e tem como o presidente governar sem o apoio e sem o amparo do Congresso Nacional? Tem como um prefeito gerir uma cidade sem a Câmara estar ao lado? Olha, o entrevistador aqui sou eu, o programa é meu. Mas, em homenagem à nossa amizade e ao respeito que eu tenho por você, inclusive intelectual, eu vou te responder que olha, eu entendo que é normal essa acomodação de forças. Você tem um Tribunal Supremo de Interpretação Constitucional que é um tribunal político. As indicações, venham elas do meio judiciário, que são os togados, venham do Ministério Público ou da advocacia, que são os ministros do Quinto Constitucional, elas são um equilíbrio político, né? E isso é normal. E a ideia de que eles fiquem lá de forma permanente faz com que a ideia de um equilíbrio do país nas suas decisões máximas. Eu acho que o Fux foi muito feliz quando ele disse que o STF ele é o player que fala por último na República, né? Tanto o presidente quanto o Congresso, eles falam... primeiro de tudo vem a presidência da República, porque ele toca o executivo, ele toca a nação permanentemente, e ali ele tem uma aprovação do legislativo que confirma e também que impulsiona o executivo através das leis. Mas o último a falar vai ser sempre o judiciário, e o judiciário precisa ser esse reflexo dos poderes que já se foram com a responsabilidade daquilo que existe hoje. É isso que muitas vezes as pessoas não conseguem entender. Que apesar que eles são pessoas que se identificaram em determinado momento com os governos passados, e nós tivemos um governo com tendência socialista, PT não é socialista, PT agiu de forma neoliberal, com política de economia de mercado, de capitalismo de Estado, vai ficar para uma outra conversa nossa, né? E nós temos aí um Senado que permanece por 8 anos, parte dos senadores, eles ainda são linkados ainda ao governo Dilma, ao governo Temer, não é isso? Ou seja, quando o MDB e o PT que davam as cartas, e nós temos uma Câmara Federal. Então, essa conjugação de ideias diferentes é o que faz a República. Eu entendo que por isso que o presidente precisa ser líder. E aí eu faço uma crítica, né, ao Lula, né, e ao lulopetismo, né? Porque o que o Mensalão denunciou, e depois o Petrolão, e através de certo ou errado, por vias diretas, indiretas, lícitas e ilícitas, a Lava Jato ela trouxe à tona, é que o controle que o governo Lula trouxe, em parte, era um controle que não tinha premissa constitucional, muito menos republicana e, infelizmente, antidemocrática, que era pelo dinheiro. Eu estou respondendo você, mas o entrevistado aqui lá sou eu. Isso, estou gostando. Não é a minha opinião que valha. Olha, estamos nos minutos finais, eu queria te perguntar, você acredita no governo Bolsonaro? Você acha que o governo Bolsonaro tem o que a contribuir? Eu vou separar esse momento da crise de pandemia e vou separar o que nós vamos viver agora nos próximos 2 anos. Eu vou acreditar que na possibilidade do que as pesquisas indicam, que Bolsonaro é reeleito em 2022. Você entendeu? Vou acreditar nessa probabilidade e aí eu te pergunto, qual a contribuição que o Bolsonaro, como líder, eu questiono que ele exerça essa liderança, ele precisa trabalhar isso melhor, mas o que isso pode nos trazer numa reeleição do Bolsonaro? Qual a contribuição? Você trouxe várias marcas dos outros presidentes. Qual seria essa marca do governo Bolsonaro? A nossa grande expectativa, que nós estamos aqui trabalhando em hipótese, expectativa, né? É o desenvolvimento do país, Giovanni.
Algumas coisas já foram feitas no governo Bolsonaro, né? Obras que estavam em andamento, que por muitos anos não haviam sido concluídas, ele conseguiu concluir. E a transposição, enfim, algumas questões que ele tem feito, com essas conclusões de grande importância para o país. Ferrovia, então, só para citar para o nosso telespectador, ele bateu bem aí na questão da Ferrovia Norte-Sul, né? Já chegou em São Paulo, várias rodovias. Transamazônica. A Transamazônica em si e outras rodovias periféricas da Amazônia também, né? Viabilizando o contato e a comunicação nacional. A transposição do Rio São Francisco, levando água a várias regiões. Que mais? Então, dentro desse contexto, é o que eu vejo. O governo, a expectativa que nós temos nele, justamente, a bandeira primordial do governo Bolsonaro, quem que pegou a bandeira Bolsonaro ali no embrião, foram os produtores rurais. Então, obviamente, nós temos uma grande expectativa aí no governo Bolsonaro em beneficiar, seja em regularização fundiária, seja em apoio a essa classe, essa categoria, que tem carregado o país nas costas, dado aí condições de fazer essa gestão e de trazer, acima de tudo, Giovanni, dinheiro para o país, né? Então, o que nós acreditamos no governo Bolsonaro? É justamente isso, que ele vai dar condições, que ele vai fazer. Eu vivencio muito também no estado do Pará. E lá, por que existe muito conflito agrário? Porque não tem regularização fundiária. Então, que este governo realmente venha regulamentar, venha regularizar isso aí. Eu milito também muito em questões que são umbilicalmente ligadas, indígenas. Hoje nós temos, Giovanni, só a título de curiosidade, dentro ainda do tema, 14% de todo o território nacional é demarcado como terra indígena. E você sabe quantos por cento do território nacional que nós temos autorizado para poder trabalhar, seja agricultura ou pecuária? 12%? Os mesmos 14%. Os mesmos 14%. Então, assim, é uma disparidade muito grande, porque quem está produzindo tem um espaço desse. E os indígenas, que são nossos irmãos, têm 14% também, mas a sua terra é totalmente bloqueada, paralisada. Ele não pode produzir, ele não pode fazer uma exploração de minério, enfim. Isso tudo, o governo Bolsonaro trouxe a grande esperança, expectativa de se organizar, seja aí para os indígenas poderem explorar minérios em suas terras, seja aí para poder titular, documentar essas áreas que tem, principalmente na nossa grande Amazônia, precisa ser resolvido. E a nossa expectativa é essa, que o governo Bolsonaro venha, de fato, mostrar para que veio, ainda não mostrou, igual você já conjecturou a possibilidade da reeleição dele, não, no meu ponto de vista, não está garantida. Não, de longe, hoje não está, mas eu só conjecturei. Hoje, eu diria que a maneira como ele resistiu, desculpa te cortar, é só para a gente dar uma dinamizada. Perfeito, tá? ok. A maneira como ele se comportou nos 2 últimos meses, fevereiro e março de 2021, arrebentou com ele em matéria da garantia. Ele estava com a reeleição na mão. E não foi só a questão da liberação do Lula. A liberação do Lula só veio trazer, na minha concepção, dizendo, tem opção. Só isso. E o pessoal olhou para ele. Na hora que aconteceu, antes de acontecer, ele deveria ter feito isso que ele fez agora, que é chamar para um equilíbrio todas as forças, compor com os prefeitos, liderar o processo da pandemia, e ele vai ter uma segunda chance. Se você é bolsonarista e tem acesso para chegar no ouvido do presidente, eu tenho 35 anos de janela. Não sei se eu posso contribuir com alguma coisa, mas... Ou se ele ouviria um esquerdista, né? O centro-esquerda, na verdade, eu sou social-liberal, né? Eu não sou nem chega a ser um centro-esquerda, é social-liberal. Então, ele vai ter uma segunda chance, porque quando terminar toda a vacinação, ainda vai ter os resquícios, que são as pessoas que tiveram Covid, hoje estão em 11 milhões de pessoas, elas têm sequelas.
Essas sequelas, a maneira como ele vai lidar com esse tratamento através do Ministério da Saúde, vai ser uma alternativa. Se ele conseguir conversar com essas pessoas, com gestão pública de saúde, né, de terapia ocupacional, terapia, enfim, em relação. E o segundo, que é a grande discussão nacional. Nós vamos entrar numa miséria, acredito que a partir do segundo semestre no país, que é o reflexo exatamente da ausência de dinheiro público para segurar toda esse lockdown que foi feito, essa paralisação da economia, e vamos precisar voltar ao ponto que nós estávamos, a oitava economia mundial, não sei nem em que posição nós estamos hoje. Se ele conseguir liderar isso, liderando e relacionando com a economia, indústria, prestação de serviço, pequeno, cadê o pequeno produtor, o pequeno, ele desapareceu no governo Bolsonaro. Se ele conseguir fazer isso, reeleição é certa, exata. Se ele continuar fazendo tudo que ele faz, com os filhos dele à frente, etc., esquece. É a minha opinião. Qual que é a sua? Eu te falo mais, Giovanni, acompanhando aí sua linha de raciocínio, hoje muita gente está com saudade aí do Temer, que foi um cara equilibrado, um cara sensato, um cara que deu conta no momento de extrema turbulência, conduzir, muita habilidade política, muito inteligente. E é uma geleira, né? Você fala mal dele na cara dele, ele olha tranquilo e segue o caminho. Exatamente. Não devolve nada. Consegue, e conseguiu fazer a gestão do país, equilibrar a economia. Ele conseguiu, naquele momento ali, com muita habilidade... Não é populista. Administrar o Lula era populista. Exatamente. Então, assim, hoje eu vejo o Temer, até teve uma postagem dele há pouco tempo nas redes sociais, falando, porque meus amigos estão me lançando presidente da República. Olha lá se ele não vem aí, viu? Eu acho engraçado isso. Olha, os amigos estão aí. Mas eu tenho visto o nome do Temer. Eu acho que a igreja evangélica... Rapaz, eu tenho uns minutos finais. Eu quero te perguntar um pouco sobre essa relação. Eu sou... Né, pastor, você também tem uma atividade forte na igreja evangélica, eu quero um comentário seu sobre isso, mas o Temer, eu acho que ele não vai ter força de densidade para conversar com a população, entendeu? Os grandes mecanismos de ramificação para poder chegar, para que seja ouvido, ou é de esquerda... E é de extrema, ou é de uma esquerda mais extremada, ou é de uma linha mais ligada a esse extremismo bolsonarista, e fica pouco espaço para que as pessoas possam ouvir que estão mais ao centro, né? Ele teria que ter uma estrutura, e essa estrutura eu creio que ele não tem. E o PMDB, ele perdeu muito essa capacidade que ele tinha no passado de conversar com as pessoas. Eu não sei, eu acho que essa seria a dificuldade. O que você acha? Eu penso, Giovanni, que eleição para presidente da República é comparação de governos, né? No caso aí vai, né, provavelmente virar o Lula novamente candidato. Aí vem o Lula, vem o Temer e vem o Bolsonaro. O que eles vão trabalhar? Na linha de comparação. E dentre os três governos, o que deu mais certo, do meu ponto de vista, até o presente momento, não analisando ainda o restante de governo que o presidente Bolsonaro tem, que pode trazer uma reviravolta, igual você bem pontuou, e garantir a sua reeleição, mas hoje, analisando esse curto período de tempo, eu acompanharia com muita serenidade o Temer. Para finalizar, o que você acha dessa proximidade da igreja evangélica com essa identificação com o Bolsonaro, copiando o modelo que teve nos Estados Unidos com o Trump? O que eu vejo, Giovanni, eu sou cristão, sou da Igreja Videira, eu vejo que tem que ter... Fazer propaganda aqui, não, eu sou da Fonte da Vida. E o pessoal da TV Capital é a Assembleia de Deus. Aqui a gente vamos falar de todas. Pronto. Então, eu vejo assim, que tem que ter a participação de homens de Deus na política. Agora, não seguir cegamente, seja A, seja B, quem quer que seja. Tem que ter, de fato, você como cristão, como evangélico, sabe muito bem disso, tem que ter homens de Deus na política. E esse espaço está sendo muito bem ocupado aí pelos evangélicos. Eles têm tido sabedoria
de conduzir e de ter um resultado positivo, de ter uma bancada tão ampla em todas as esferas de poder, inclusive hoje à frente da nossa Prefeitura de Goiânia. Meu irmão, chegamos ao final do programa Controverso. Queria muito te agradecer essa presença sua. Que riqueza. Eu estou fazendo um novo planejamento para 2021, onde nós queremos ser mais controversos. Ao invés do embate comigo, eu quero mediar pessoas com visões diferentes que possam se acomodar de maneira educada, de maneira sem ataques, né? Mas de maneira que possam apresentar seus pontos de vistas e suas controvérsias para que a gente tenha uma população cada vez mais clara. E eu quero contar com você aí no nosso programa para que você possa fazer essa contribuição. E eu deixo aí para você as nossas câmeras para que você possa fazer aí a sua conclusão. Muito obrigado, Giovanni, pelo carinho, pelo convite em participar do seu programa. Eu sempre estou junto, te acompanhando, vejo as suas ideias em alto nível, um debate muito bom. E agora eu tive aí a grata satisfação de receber o convite, de estar aqui juntamente com você. Sempre estarei pronto, estarei aqui à disposição do seu programa. Você é um grande amigo que eu tenho. Os nossos debates a níveis de ideias, sabemos muito bem conduzi-los, e algumas vezes divergimos, outras vezes nós convergimos. Então, quero agradecer a você por isso, quero agradecer a todos que nos acompanharam, e que Deus, Giovanni, começou o programa com oração aqui nos bastidores, e que Deus abençoe não só a nossa cidade, mas toda a nossa nação, e que os familiares venham aí, de fato, orar por aquelas famílias que realmente estão, nesse momento, em leitos de hospitais e UTI. Vamos todos, de mãos dadas, passarmos juntos aí por essa crise. Que Deus abençoe cada um. Muito obrigado por tudo. Giovanni, meu irmão, obrigado, viu? Que Deus te abençoe. Você que está nos acompanhando, eu quero deixar claro que aqui nos estúdios da Action Mais, onde nós gravamos o programa Controverso, eu estou gravando só com mais uma pessoa, que inclusive também está com seguindo todos os padrões de proteção, né? E nós vamos fazer, durante esse período mais grave da pandemia, todas as nossas entrevistas por teleconferência. E você permanece conosco. Você está no lugar certo.